Olá, aqui é Rogério Araújo, autor de livros sobre a Inconfidência Mineira e sobre Tiradentes, estudioso de história. Eu vou gravar uma série de vídeos sobre o tema da Inconfidência Mineira e sobre o tema do Tiradentes, de maneira a aprofundar, a abranger, a ampliar esse tema gradualmente, ao longo de cada vídeo. Este é o primeiro. Hoje é 21 de janeiro de 2026, tá? Como que nós vamos fazer? Nós vamos pegar cada tópico, né, e ir tratando dele aos poucos. Eu vou trazer o que foi dito ou escrito por estudiosos, né, e vou refutar com argumentos, com documentos, com provas, ou vou concordar eventualmente, né, e a fim de demonstrar para vocês que a Inconfidência Mineira é muito diferente daquilo que se diz hoje e em certos tópicos até diferente do que se disse antes. Não existe qualquer correlação, por exemplo, da Inconfidência Mineira, em termos de ideias, em termos de proposta, em termos de sentimentos, com o golpe republicano de 1889. Isso não existe. Vou demonstrar que foi um movimento precursor da independência, que os inconfidentes foram patriotas dignos de serem lembrados pela maneira honrosa como se comportaram, inclusive nas situações mais difíceis, que a morte do Tiradentes, um homem extraordinário, é um marco importante para a história do continente, para a história do Brasil, para a história de Portugal e para a história luso-brasileira. Enfim, vou trazer esse tema para o presente porque nós estamos patinando hoje em termos de debate, no debate sobre o Brasil moderno, sobre o Brasil de hoje, tá? E isso muito porque estamos contaminados pela demagogia da esquerda. Não pela esquerda, mas pela demagogia da esquerda, tá? Porque eu não tenho esse tipo de preconceito, não. Mas a demagogia é demagogia, né? E a demagogia hoje no Brasil, ela só interessa à esquerda, né? É ela que está comandando aí o espetáculo. Tá bom? Então, como é que nós vamos fazer, né? Reiterando, eu vou pegar o que alguém disse ou escreveu, relativo a um tema, a um tópico específico, vou ler, vou refutar, vou comentar, vou argumentar contra, demonstrando com documentos, ou vou eventualmente concordar, tá bom? E aí nós vamos caminhando nesse assunto ao longo de vários vídeos. Então vamos começar com o professor Marcelo Andrade, do canal Caravelas Podcast no YouTube, bem conceituado, que afirmou o seguinte, aspas, o fato é que a Inconfidência Mineira foi esquecida e a figura de Tiradentes foi completamente esquecida. Aliás, só voltou à cena, à tona, na década de 1860, quando começou o movimento republicano no Brasil para valer com o Manifesto Republicano. Ou seja, aqui ele está sendo bem categórico, foi completamente esquecido a Inconfidência Mineira. Tiradentes foi completamente esquecido. Então já com 1860, com o Manifesto Republicano, com o recrudescimento dessa mobilização, que chegou a 1889, ao golpe, né, é que Tiradentes e a Inconfidência Mineira foram recuperados de um passado que tinham sido completamente esquecidos. Ou seja, não era algo relevante para ser lembrado. É isso que quer dizer, é assim que eu interpreto. Da revista Super Interessante, do site, eu tirei aqui o segundo texto, né? E vamos ser só esses dois. A ideia de que eles são heróis nacionais não surgiu do nada. Com a proclamação da República em 1889, o Brasil precisava de heróis. Foi aí que a Inconfidência Mineira, esquecida por 100 anos, veio à tona da maneira que a temos hoje. Isso foi publicado em 2018, no site da revista. Mas então vamos lá. Eu vou trazer aqui alguns documentos, alguns fatos históricos, tá, que demonstram o contrário, que a Inconfidência Mineira não foi esquecida. E depois eu vou finalizar com alguns comentários, tá, acerca de tudo que foi exposto. Então, vamos começar pelo seguinte, em 1839, já no final do período regencial, né, o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, ele, recém-criado, tá, 1838, se eu não me engano, ele partiu para reunir documentos e provas e fatos, enfim, documentados sobre a história do Brasil. E incluiu nessa sua
nessa sua tarefa, tá? A própria Inconfidência Mineira e o próprio Tiradentes. Conseguiu documentos interessantes que hoje estão anexados aos autos de devassa, a publicação dos autos de devassa da Inconfidência Mineira, foram juntados, né? E também foi atrás dos dois sobreviventes daquele episódio, tá? Isso em 1889, através de um órgão, né, do próprio Estado, né, ou seja, do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Então, procurou-se o padre Manuel Rodrigues da Costa, foi inconfidente, José de Rezende Costa Filho, também inconfidente, procurou-se também Baltazar da Silva Lisboa, que não era inconfidente. Na verdade, ele tinha sido o presidente do Senado da Câmara que assistiu ao enforcamento do Tiradentes naquela época. Acho que ele estava já bem idoso nessa época, não forneceu nenhuma resposta para o IHGB. Mas o José de Rezende Costa Filho, ele era jovem na época da Inconfidência Mineira, ele escreveu uma carta para o Instituto e anexou, como que um endosso, né, a parte da história do Brasil em que o Robert Southey fala da Inconfidência Mineira. Na carta que ele escreveu, ele descreve a Inconfidência Mineira como um movimento precursor da independência. Isso é muito importante, porque isso vai se repetir. Aliás, o José de Rezende Costa ele tem uma importância periférica, né? E até geograficamente, porque ele não morava no centro dos acontecimentos. Então ele não sabia muito sobre a Inconfidência Mineira, mas ele tinha muito como descrever o clima, as conversas, as coisas que se falava e se ouvia. Ele se recusou a fazer isso. Na verdade, ele só encaminhou alguma coisa para o Instituto Histórico, deu uma satisfação lá, mas deixou registrado como movimento precursor da independência. Né? O padre Manuel Rodrigues da Costa, ele conheceu Tiradentes, conviveu com Tiradentes, foi amigo, inclusive, do Dom Pedro I, né? Ele não recusou-se a falar sobre o momento em que aconteceu a Inconfidência Mineira. Ele se limitou a informar o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro que ele sabia da situação dos inconfidentes no exílio. Basicamente isso. Quem tinha morrido, o que tinha acontecido com cada um, etc. E no final da carta que ele escreveu para o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, ele falou que evitaria falar mais coisas além disso, para não desagradar os corifeus da pátria, quer dizer, os pais da pátria, né? Em relação à situação dos colonos, se chamou inclusive de colono, né? Então, enfim, ele se recusou a entrar mais no que foi realmente a Inconfidência Mineira. Ele era um homem culto, né? Mas o que é importante registrar é que em 1839 o IHGB não esqueceu o assunto, que reuniu documentos importantes, sim, tá? Sobre a Inconfidência Mineira, né? Bom, vamos seguir adiante. Na década de 1820, Maria de Graham, né, uma viajante inglesa que escreveu, né, sobre o Brasil, ela deixou registrado o seguinte, que houve uma conspiração na província de Minas Gerais, encabeçada por um oficial chamado Joaquim José da Silva Xavier, cognominado Tiradentes. O plano dos conjurados era estabelecer uma república independente em Minas e etc. E ali ela segue falando um pouco. O que é importante registrar aqui? Maria de Graham, ela chegou aqui e ficou sabendo desse assunto como? Certamente através de relatos e conversas que teve com pessoas. Ela teve acesso a algum documento, aos autos de devassa? Me parece que não. Então, o que ela relata aqui são coisas que se diziam, né? São coisas que ela ouviu no Rio de Janeiro, na década de 1820. O assunto não foi completamente esquecido, não foi sequer esquecido. Bom, Saint-Hilaire, né, o viajante francês que esteve em Minas Gerais, escreveu um texto um pouco mais extenso, né, sobre a Inconfidência Mineira, também década de 1820, como eu disse, né. Eu vou colocar aqui um trecho maior, né, para a gente falar sobre isso, que eu acho até interessante. Uma das causas da ruína dessa província, quer dizer, de Minas Gerais, foi a pretensa conspiração conhecida sob o nome de Inconfidência Mineira. Perdão,
que o computador entrou aqui. Conhecida sob o nome de Inconfidência Mineira. Eis em que consistiu. Pelos princípios da Revolução Francesa, parece que um indivíduo que viajara pela Europa costumava externar em conversa ideias muito prudentes e perigosas. Em um grande almoço, para o qual foi convidado, deixou-se levar mais longe do que até então o fizera. Outros convivas seguiram-lhe o exemplo, as cabeças se exaltaram e bebeu-se a liberdade da América. Olha só que interessante. O Saint-Hilaire não teve acesso a documento nenhum. Então ele escreveu aqui coisas que alguém falou para ele, né? E não existiu nada disso. Quem conhece os Altos Devassas sabe que não se consegue fazer uma correlação com as ideias revolucionárias francesas. Não existe isso. É impossível fazer isso nos Altos Devassas. Nós vamos falar disso mais adiante. E nesse negócio de almoço, que beberam e resolveram fazer alguma coisa, também não tem base documental, né? E nem lógica, inclusive. Então ele ouviu isso de alguém, ou seja, o assunto era falado, isso é que é importante. E era falado como uma mobilização que pretendia a libertação da América. Existia essa expressão, inclusive dos Inconfidentes, libertar a América, né? Esse sentimento da América como novo mundo, diferente da Europa, isso existia. Então, isso foi o que o Saint-Hilaire registrou, ou seja, o assunto era falado, embora de uma maneira, vamos dizer, toda atravessada em relação aos fatos. Ou seja, não foi por documentos, foi por relatos, né, que ele ouviu das pessoas presentes ali em Minas Gerais. Abreu Lima, né, um estudioso, historiador do século XIX, pernambucano, muito bem conceituado e que tem um trabalho bem consistente, escreveu em 1843. Menciona Tiradentes, tá? Eu li aqui errado. Ele menciona no seu trabalho sobre Tiradentes e descreve a conjura, aspas, aqui sim, agora eu vou citar. Notável por ser o primeiro movimento que revelou assomos de independência, ou seja, coloca também como precursor da independência, né? Van Hagen, historiador também bom, conceituado, um texto, foi um dos grandes fundadores da historiografia no Brasil, né? Em 1857. Vou colocar só o título, o texto dele é muito bom e valeria a pena ser destrinchado, mas só o título, para os objetivos desse vídeo. Aspas, primeira conjuração em favor da independência do Brasil. Repete Abreu e Lima. Charles de Berolles, um francês, esteve no Rio de Janeiro, muito exaltado, né, aquele tipo de espírito mais revolucionário, tá? A gente viu que ele teve acesso a Devassa, né, e falou de independência e república, né, nas ideias dos Inconfidentes. Por fim, vamos citar Joaquim Manuel de Macedo, 1865, né, que no seu trabalho didático, ele era professor, né, um trabalho para o ensino da época. Ele escreveu também sobre Inconfidência Mineira, é interessante, é um texto longo, mas vou colocar aqui só o título do capítulo. Primeiras ideias de independência do Brasil. Conspiração malograda de Minas Gerais, Tiradentes. Ou seja, para ele, a independência do Brasil teve algo de precursor, teve algo que foi, vamos dizer, o primeiro momento do desejo de independência manifestado, que foi justamente a Inconfidência Mineira, né, que resultou ali no enforcamento de Tiradentes no exílio dos seus companheiros. O que é importante a gente falar sobre isso? Primeiro, não foi esquecida, inclusive por entidades oficiais, como o Instituto Histórico e Geográfico, não foi esquecida por historiadores. Há relatos escritos, né, de pessoas que recolheram palavras ouvidas dos moradores de Minas Gerais, do Rio de Janeiro. Ou seja, o assunto também não era esquecido em meio à população, num grau que pode ser maior ou menor, mas não se pode dizer que foi esquecido, tá? Isso é fato, então o professor Marcelo Andrade está completamente equivocado. Uma coisa importante, tá? Quando o historiador traz um assunto, como fez Van Hagen, como fez Abreu e Lima, é porque aquele assunto é pauta relevante, aquele assunto ele existe na realidade. Então ele traz aquele tema para a história, ele não inventa isso, ele recolhe isso do ambiente em que ele vive, o ambiente em que as pessoas vivem, tá? O Capistrano de Abreu,
e aí eu já vou entrar num outro tema, que é um historiador também magnífico lá do século XIX, ele não falou nada sobre a Inconfidência Mineira e disse que não queria falar. E aí eu entro no outro tema. Por que, que a Inconfidência Mineira, se era um movimento patriótico, se foi patriótico, se foi precursor da independência, por que, que ele não foi exaltado? Por que, que ele realmente deveria ter sido mais lembrado, mais honrado, mais homenageado? E aqui há vários motivos para isso, inclusive uma explicação de por que o Capistrano se recusou a falar do tema da Inconfidência Mineira, o que foi um erro dele. Tá? Como historiador, você não pode escolher, o tema foi relevante. Mas, por que, que ele se recusou? Porque seria colocar mais lenha numa fogueira que ardia naquele século XIX, que é o seguinte: a metrópole, quer dizer, o Rio de Janeiro, né, que tinha, vamos dizer, a sua jurisdição sobre todo o antigo Império Português, sobre todo o Brasil, né, tendia a consolidar essa sua abrangência de administração, né, sobre todo o Brasil. Então havia um certo sentimento de conservação do Império através de uma metrópole. Isso é um desejo de estabilidade. Por outro lado, nas províncias era muito acentuado o desejo, a necessidade de autonomia em relação à metrópole. E foi isso que gerou guerras civis no Brasil, né, de norte a sul, né, desde a Balaiada até a Farroupilha, enfim. O desejo de autonomia da província, a vontade de ter autonomia, né, em relação à metrópole. E a metrópole, por sua vez, o desejo de conservação, de consolidação, né, de um território nacional. Falar sobre a Inconfidência Mineira, especialmente se nós considerarmos que os inconfidentes foram julgados, né, no Império Português, né, no Portugal, que abrangia também o Brasil, né, no reinado de uma avó do Dom Pedro I, isso colocaria muita lenha na fogueira. Então, havia muito pudor, muito temor de se falar de um movimento que pareceria revolucionário, separatista, contrário ao governo metropolitano, né? E aí as características da Inconfidência Mineira ficariam realmente deturpadas, porque nós não vemos, tá, essa demonização nem da monarquia na Inconfidência Mineira, nem muito menos da figura de Dona Maria I. Havia o desejo de autonomia, sim, que se passou o desejo de soberania, né? Sim, mas a soberania como uma necessidade e a própria autonomia também. Nós vamos ter que destrinchar esses temas depois. Por ora, é dizer que o padre Manuel Rodrigues da Costa não culpou Dona Maria I, e os inconfidentes foram julgados segundo as leis da época, né? Mas ele culpou o primeiro secretário, o ministro plenipotenciário, digamos assim, Martinho de Melo e Castro, que governou Portugal tanto quanto Pombal, ou seja, deixou o rei, e no caso a rainha Dona Maria I, à sombra do seu poder. Então, não havia como trazer a Inconfidência Mineira como movimento precursor da independência, como manifestação primeira do desejo de independência, para aquele momento em que o Brasil ameaçava se quebrar. Tá? Esse é talvez o principal motivo, haveria outros, para que o assunto tenha se tornado, vamos dizer assim, melindroso, né, para aquele tempo. Não foi completamente esquecido, foi lembrado, inclusive, pela população. O professor Marcelo Andrade está, ele sim, completamente equivocado, e a revista é super interessante, falta com o conhecimento verdadeiro da história. Até o próximo vídeo, e perdoem se demorou mais do que realmente seria o ideal. Até uma próxima.